Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, meus irmãos, com muita alegria, nós celebramos nesse domingo a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Não confundirmos com a ascensão de Jesus. Jesus se eleva pelo seu próprio poder. Maria, ela é assunta aos céus, ou seja, ela é elevada por Deus. E aqui, hoje também, nós celebramos, um dos dogmas de Nossa Senhora, um dos 4 dogmas a respeito da Virgem Maria. Nós sabemos que um dogma, quando ele é proclamado pela igreja, a igreja, ela goza da assistência do Espírito Santo. Então, um dogma, quando a igreja proclama um dogma, não há erro, Não há erro, porque a igreja goza da infalibilidade naquilo que diz respeito à fé e a costumes. Então, esse dogma de Nossa Senhora, a igreja nos diz, pela bula, que foi proclamada em 1950, diz lá que no final da sua vida, Nossa Senhora ela foi elevada ao céu em corpo e alma. A bula do Papa não diz se Nossa Senhora morreu ou não morreu. A tradição da igreja fala a respeito da dormição de Maria, mas seja como for, no final do curso da sua vida, diz o documento da igreja, Maria ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Isso aqui que nós acabamos de dizer agora não é pouca coisa, meus amigos. Veja, quando o dogma diz que Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e alma, significa dizer algo muito importante. Significa dizer que aquilo que acontecerá em nós por conta da segunda vinda de Cristo, ou seja, a ressurreição da carne, isso já aconteceu em Maria. Porque ela não foi assunta ao céu em alma. Não. O dogma diz mais. O dogma diz que Nossa Senhora ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Isso significa também dizer que no céu há 2 corpos humanos. O de Jesus, que ressuscitou como primícias, como nos ensina São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Cristo ressuscitou como primícias daqueles que morreram, e Nossa Senhora também, ela tem já no céu o seu corpo glorificado, o seu corpo glorioso ressuscitado. E era evidente que isso aconteceria, por quê? Porque Nossa Senhora, ela é a Imaculada Conceição, ou seja, ela foi preservada da mancha do pecado, o que faz
né, a corrupção em nossa vida não é outra coisa senão o pecado. Então, como Nossa Senhora não teve pecado, ela foi preservada da mancha do pecado original, então era evidente que ela passasse pelos passos do seu filho, né? Então, a tradição da dormição de Maria é uma tradição muito forte, né? Diz lá que como se fosse num piscar de olho, né? Nossa Senhora morreu seguindo ali os passos de Jesus e em seguida ela já foi ressuscitada e assunta ao céu. Mas o dogma diz apenas isso, né? Que no final, o que é de fé é isso, que no final da vida de Maria, ela foi elevada em corpo e alma ao céu. Essa é Nossa Senhora. Essa é a mãe de Deus, né? E esse dogma, ele é tão rebatido pelos nossos irmãos separados, que não entende isso, porque não consegue compreender, porque ficam dizendo assim, aonde está isso na Bíblia? Explicitamente não está na Bíblia. O Salmo 44, versículo 11, né, tem uma alusão à Assunção de Nossa Senhora, mas não é nada direto. Diz lá, ouve minha filha, ouvi isso, prestai atenção, deixai a casa paterna e vem você junto com as virgens, né? Então tem uma alusão ali à Assunção, mas as claras, biblicamente falando, não está lá. Mas a igreja, através do dogma, ela nos ensina e para nós, um dogma é uma verdade de fé. Tem o peso de escritura, porque faz parte da revelação. Não revelação privada, mas uma revelação pública. E isso aqui é maravilhoso. Então veja, Nossa Senhora, além dela ser a Imaculada Conceição, ser a Theotokos, ser a sempre Virgem Maria, a Epaternos, ela é também, né, a Nossa Senhora que é assunta, glorificada, de corpo e alma no céu. E isso é tão bonito que a igreja, na sua sabedoria, né, e na assistência do Espírito Santo, a Lumen Gentium, que é um dos 16 documentos do Concílio Vaticano II, falando de Nossa Senhora, o último capítulo da Lumen Gentium é um capítulo que fala da Virgem Maria. E o que a Lumen Gentium fala a respeito da Virgem Maria é simplesmente algo sensacional, porque ela diz que Maria é a igreja plenificada, ou seja, Maria é a igreja consumada. Aquilo para onde a igreja está caminhando já aconteceu em Maria. Ela é o resumo, ela é aquilo que vai acontecer em nós, em Nossa Senhora já aconteceu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então hoje, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, ela que visitou Isabel, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Agora aqui, vamos entender esse texto bíblico com a cabeça da época, né? Porque nós temos uma tentação muito grande de olhar para esse texto bíblico, Lucas capítulo 1, versículos de 39, né? Versículos de 39 a 56, nós temos uma tentação de olhar para esse texto e pensar que fosse nos dias de hoje. Se fosse nos dias de hoje, Nossa Senhora mandaria um WhatsApp para Santa Isabel e diria assim, prima, olha só, você tinha me dito aí em mensagens passadas que você tinha conseguido ficar grávida, né? E você que era estéril. Então, olha só, eu vou fazer uma visita aí a você, né? E olha só, adivinha? Estou grávida do Salvador. Ah, não, mas não foi assim mesmo. Não foi assim mesmo. Veja, quem disse para Nossa Senhora que a prima dela estava grávida foi o arcanjo Gabriel. Primeiro fato, o arcanjo Gabriel disse, olha, aquela tua parente, na anunciação de Jesus, o anjo diz, aquela tua parente, a velhinha, a estéril, até ela está grávida e já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, quando o anjo anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ele conta esse fato de Isabel e por isso diz lá que Maria partiu apressadamente. Ela partiu apressadamente aonde? A Incarim. E
geograficamente, 125 quilômetros. Maria parte 125 quilômetros no lombo do burrinho. Provavelmente São José, né, foi ali acompanhando ela. O texto não diz, a gente apenas aqui supõe que São José não deixaria ela ir fazer uma viagem dessa, perigosa inclusive, né, sozinha. São José vai com ela, ela vai apressadamente para servir. E claro, não se comunicaram, não trocaram mensagens, não tinha nenhum tipo de comunicação. Nós estamos falando de 125 quilômetros, e nós estamos falando de 125 quilômetros, gastava-se dias para poder chegar lá. Nossa Senhora vai, e quando ela chega na casa de Isabel, mal Maria diz Shalom, era a saudação corriqueira. Diz lá o texto que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e João ficou cheio do Espírito Santo, porque isso também estava predito no primeiro capítulo aqui de São Lucas, né? Quando o anjo diz para Zacarias que João seria cheio do Espírito Santo desde o seio materno. Então, cumprindo a palavra de Deus, Nossa Senhora chega lá. Isabel fica cheia, João fica cheio e Isabel prorrompe nessa profecia. De onde tem a honra de vir até a minha mãe do meu Senhor? Ora, quem disse isso para Isabel, irmãos? Quem disse isso para Isabel foi o céu, foi o alto. E ela disse: que honra é para mim receber a mãe do meu Senhor. Ah, irmãos, esta frase é a frase que precisaria estar na boca de todo cristão. Que honra é para mim receber a mãe do meu Senhor. Que honra para nós recebermos Maria na nossa casa, porque aonde ela chega, aonde Nossa Senhora chega, o Espírito Santo chega junto, o Filho chega junto, e ali acontece o verdadeiro Pentecostes. Isabel ficou cheia, João ficou cheio numa visita de Maria. Nós também ficamos cheios do Espírito Santo. Teríamos muita coisa a dizer aqui, né? O serviço de Maria ficou com a sua prima até ela ganhar, ficou 3 meses, né? Ela já estava com 6, ficou 3, então, ou seja, Maria ficou até ela completar os 9 meses e ganhar João. Depois ela volta para a sua vida, ela ficou lá servindo. Quanto ensinamento esse texto bíblico tem para cada um de nós. Mas hoje nós queremos render graças a Deus por ter nos dado tão grande mãe, tão boa mãe como é a Virgem Maria. Eu diria, né? Nós celebramos na quinta-feira São Maximiliano Maria Kolbe, e ele tem uma frase que é muito maravilhosa. São Maximiliano ele dizia: não tenha medo de amar Nossa Senhora, e nunca pense que você a ame demais, porque você nunca amará ela como Jesus a ama. Olha que coisa espetacular, né? Esse grande santo mariano, Maximiliano Maria Kolbe, que celebramos na quinta-feira, essa frase é dele. Um homem totalmente voltado para Deus, que tinha uma devoção muito especial à Santíssima Virgem. Nós poderíamos dizer hoje como São Maximiliano, né? Não tenha medo de levar Maria para sua casa, e não tenha medo de amá-la com toda a força do seu coração, porque nunca nós vamos amar ela mais do que Jesus, ou do modo de Jesus. Não vamos. Maria, ela não rouba a glória de Deus, mas ela é aquela que aponta o caminho para cada um de nós. Viva a Mãe de Deus e salve Maria Imaculada.